Olá, eu sou a Milena Posidônio e seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que esperar da primeira sessão de psicoterapia. Nos vídeos anteriores nós já falamos um pouco, sobre quando procurar ajuda, o que é saúde mental, o que é a campanha de Janeiro Branco. Daí então vamos pensar, você entendeu, olhou para si mesmo, falou: acho que vai ser bacana eu fazer uma terapia. Acho que tô precisando. Acho que vai ser legal. E aí você vai procurar um terapeuta. Já ensinamos como você pode fazer isso. E aí você diz, tá bom, encontrei, agora eu vou na primeira sessão. E aí? O que acontece nessa primeira sessão? O que eu espero? Como eu devo me comportar? O que eu devo falar? O que eu devo fazer? Então esse vídeo hoje é para falar um pouquinho a respeito disso. A primeira coisa que é importante ter em mente é que os psicólogos, eles trabalham com diferentes abordagens. Então, só para falar de uma maneira geral, a gente tem psicanalistas, a gente tem terapeutas comportamentais, a gente tem terapeutas junguianos, analíticos, winnicottianos, reichianos, existencialistas como eu. Dentro da psicologia, a gente tem diferentes abordagens. Mais pra frente a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso, as diferenças fundamentais entre as abordagens, mas para esse vídeo, para entender o que eu quero passar para vocês, só compreender que existem diferentes abordagens já é o suficiente. Por que é bom compreender isso? Sei lá, às vezes você vai num psicólogo que ele é arte-terapeuta. Então você pode chegar lá e ele te fazer alguma proposta relacionada a isso. Ah, vamos sentar aqui, vamos fazer um desenho. Ah, expressa isso que você tá me falando escolhendo essas cores de tinta. São técnicas diferentes, né? O pano de fundo é a psicologia científica para todos esses profissionais. Mas as abordagens, elas trazem técnicas diferentes, né? Se a gente for pensar numa psicanálise ortodoxa, provavelmente você vai chegar na sessão e o psicanalista vai falar muito pouco. Ele vai mais te ouvir, ele vai compreender seus silêncios, ele vai interagir pouco com você. Então, isso a gente pensando num psicanalista ortodoxo, porque hoje tem umas vertentes mais humanistas da psicologia. Então, assim, você não vai saber e você não precisa saber o que cada abordagem faz. Você precisa procurar um psicólogo, mas entender que existem diferentes abordagens é importante. E aí você precisa estar disposto a se permitir experimentar a proposta do terapeuta. Às vezes você vai chegar lá e ele vai ser um terapeuta que fala mais, é mais articulado, mais brincalhão. Às vezes você vai chegar e é uma pessoa mais séria, mais reservada. Às vezes você vai chegar, vai entrar na sala e vai ter um monte de coisa de artes e vai ser um espaço grande. Às vezes um terapeuta reichiano, por exemplo, vai fazer uma técnica corporal, porque ele faz uma análise da pessoa a partir do corpo, da postura e tudo mais. Ele pode fazer umas propostas a partir disso. Então você precisa se permitir a sentir a proposta daquele terapeuta, né? A ver o que vai acontecer ali. Na medida do seu limite, claro, se você ficar desconfortável, você pode posicionar e falar: gostei disso não, amiguinho, vamos parar com essa brincadeira. E sem ter muita preocupação também de, mas o psicólogo vai ficar magoado. Ali não é o espaço do psicólogo, é o teu espaço. Então você pode fazer o que quiser, você pode falar o que quiser, você pode estabelecer seus limites. O que nos leva para outro ponto. Estabelecer os seus próprios limites é uma coisa importante. Então, pensando em exemplos gerais, você pode ser uma pessoa, por exemplo, que não gosta de contato físico. Você pode sinalizar para o seu psicólogo na primeira sessão: olha, eu não gosto de contato físico. Eu não gosto de beijo, não gosto de abraço, eu não quero que chegue perto de mim. Você pode, por exemplo, chegar na primeira sessão e falar para o terapeuta: olha, eu nunca vou poder fazer terapia de sexta ou de sábado porque a minha religião não permite. E você precisa sinalizar os seus limites, né? São exemplos gerais aí que eu tô dando, mas para deixar já isso combinado, para você poder se colocar também, né? Sempre lembrando que a terapia é tua, o espaço é teu. O psicólogo é um profissional que tá ali, que você tá contratando o serviço dele para te ajudar, para te orientar, não no sentido de dar dicas e dar direção, né? Mas de conduzir e acolher tudo aquilo que vem de você. Então o espaço é teu. É sempre importante que você se coloque também. É sempre importante que você compreenda os seus limites dentro daquele espaço terapêutico. Outra coisa importante é você avaliar como que você se sente na presença daquele profissional. Avaliar como você se sente não significa concordar ou não concordar. Por quê?
eu vou deixar um ponto aqui. Às vezes você vai vir para uma sessão de terapia e o terapeuta vai falar coisas muito doloridas para você. E aí você pode ter uma tendência de achar, esse psicólogo não serve para mim não, ele falou um negócio ali que me deixou chateado. E assim, muitas vezes isso vai acontecer na terapia, né? Você vai ouvir coisas que você vai falar... Não queria ter ouvido isso, foi duro ouvir isso. Então, quando eu digo confortável de modo geral. A presença daquela pessoa é uma presença onde você se sente à vontade? Vamos pensar em outras... Bateu uma porta ali, pessoal. Outro exemplo, às vezes uma pessoa vai a uma primeira sessão de terapia comigo, por exemplo. E aí eu sou uma psicóloga que tem tatuagens, tem o cabelo vermelho, tem esse jeito aqui, espalhafatoso. Às vezes a pessoa chega na primeira sessão de terapia e ela não gosta de tatuagem, ela não se sente confortável diante de pessoas que têm tatuagem. Não é meu trabalho dizer pra ela que ela tá certa ou que ela tá errada. Ela precisa avaliar o conforto que ela sente naquele contexto de modo geral. Se é uma pessoa que perturba ela, meio agita, assim, uma pessoa que faz ela sentir vontade de trazer as coisas. Isso é muito complicado de aprofundar muito, porque pode dar uma impressão errada, né? Pode dar a impressão que eu tô falando, se você gostar da pessoa, faz terapia com ela, se você não gostar, não tem a ver com isso, né? Tem a ver com sentir um conforto de modo geral e dizer, eu acho que aqui, nesse espaço, nesse ambiente, com esse movimento desse psicólogo, com essas técnicas que ele tá me propondo, eu vou conseguir me colocar e desfrutar desse espaço terapêutico. Outra coisa importante é você fazer perguntas que você julga pertinente. Eu, de modo geral, e aí não são todos os psicólogos que trabalham assim, cada psicólogo trabalha de um jeito, na primeira sessão eu já faço todo um enquadramento. Então eu vou discutir a respeito de valores, discutir a respeito das regras que circundam a terapia. As minhas regras definidas dizem respeito a faltas, a atrasos, a pagamentos. Então eu, de modo geral, na primeira sessão eu já faço esse enquadre. Não são todos os psicólogos que fazem isso, mas se o psicólogo não fizer e você sente que você precisa disso na primeira sessão, questione, pergunte. A gente romantiza muito a psicologia. O psicólogo, ele é o deus da sessão, ele é o rei da sessão e eu sou aqui submisso, ele que vai conduzir, eu só vou fazer o que ele me pede que faça. Não, o espaço é teu, isso é importante você lembrar. E outra coisa que é importante você lembrar é que você está contratando um serviço. Então você tem o direito de compreender quais são as regras. Então, por exemplo, você pode perguntar pro terapeuta na primeira sessão, escuta, você cobra falta? Escuta, se eu precisar mudar o dia da minha sessão em algum momento, por algum motivo, isso é possível? Escuta, eu posso entrar em contato com você se eu tiver uma crise, por exemplo? Né? Você que tem que perguntar também. Alguns psicólogos já entregam isso na primeira sessão, alguns não. E você está contratando o serviço de um profissional. Então você precisa saber se aquilo te contempla, se aquilo tá justo, se aquilo tá coerente para você. Não precisa ter medo e não precisa ser um agente passivo na sua terapia e no seu processo de contratação de um profissional. Outra coisa importante é você estar disposto a lidar com as suas vulnerabilidades. Então, porque senão a terapia não vai acontecer. Se você chegar lá e você não falar as coisas que são de fato relevantes, não estiver disposto a ficar vulnerável mesmo, a se entregar, a olhar para você de forma bem microscópica, né? E tudo isso é muito dolorido. O terapeuta, o psicólogo, ele vai estar ali fazendo esse papel de mostrar para você as coisas, te acolher, trabalhar esses conteúdos que aparecem na terapia, mas sem a sua vulnerabilidade a gente não pode fazer nada, porque a sua vulnerabilidade vai fazer com que você traga a verdade à tona, que você traga os seus conteúdos à tona, e a partir disso que a gente trabalha. A gente não tem como adivinhar quais são as suas questões, quais são as suas vulnerabilidades. Se você não trouxer isso, a gente não tem um trabalho, algum elemento ali para trabalhar. Então pense nisso, né? Quando você está disposto a fazer terapia e você toma essa decisão, você precisa estar muito honesto consigo mesmo, você precisa se colocar, você precisa ter coragem. Sabe aquele negócio feio que passa na nossa cabeça e que a gente às vezes pensa nisso e fala, para! São essas coisas. São essas coisas, de modo geral, que você vai ter que falar na terapia. Então esteja disposto, confie naquele profissional. Acredite que ele tá ali para te ajudar a olhar para essas coisas, tá? E outra coisa, né, para finalizar o nosso vídeo, antes dessa última dica, eu peço que você se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com as pessoas ao seu redor, né? Compartilhe com as pessoas. Se teu amigo fala,
Ai, mas como será que deve ser ir numa terapia? Manda esse vídeo para essa pessoa, para que ela possa compreender um pouco. Aqui eu tô falando de modo geral, mas também você pode, se tem alguma dúvida, alguma coisa que eu não respondi, que não ficou claro, entra nos comentários, pergunta que a gente vai responder lá pra vocês. Ou talvez até fazer outros vídeos falando a respeito disso, pra sanar mais dívidas, tá? Dívidas. Dúvidas. E aí a última coisa que eu julgo importante trazer pra vocês é: o psicólogo, ele não vai te dar conselho, ele não vai dar uma solução pra tua vida. Não adianta você esperar que você vá na primeira sessão, vamos pensar numa questão, você tá lá, me separo ou não me separo? Vou na terapia, e aí eu já vou, hoje é quinta, já resolvo isso, final de semana, tô na pista. Não. Isso não vai acontecer, né? O psicólogo não tá lá pra pegar um problema teu, organizar, categorizar e falar, tome, faça desse jeito, faça tal coisa. Ele não vai fazer isso, né? Isso é um processo onde você vai se colocando, o terapeuta vai mostrando pra você como é o seu funcionamento, como que você se coloca nas situações, como são as suas escolhas, as suas possibilidades, e a partir disso você vai construir uma solução. Não é o psicólogo que vai te dar uma solução, é você. Ele vai te ajudar a olhar para tudo que você sente diante disso. Então, por exemplo, chega no terapeuta e fala, me separo ou não me separo? Ele vai te fazer compreender o que há neste casamento, o que há seu neste casamento, ou namoro, ou qualquer coisa, o que há do outro em você, como que você lida com as coisas que vêm ao teu encontro, no caso essa relação que vem ao teu encontro. Ele vai te mostrando, ele vai mostrando você nessa história toda. E é você quem vai... Deu uma rotadinha. Tomar as decisões, certo? Eu espero que esse vídeo tenha sido, como é que se diz mesmo? Esclarecedor. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Continue acompanhando a nossa campanha aqui do Janeiro Branco. Vamos todos falar sobre saúde mental e tudo isso. E beijos e tchau.